o controle social em cima do orçamento para o orçamento. Então, a minha terceira proposta gira em torno disso, uma formação de um Conselho Popular Deliberativo sustentável, é esse nome que eu estou dando aí. E esse conselho seria o quê? Teria grupos técnicos no âmbito geral de São Paulo e também no âmbito das subprefeituras. É isso, depois a gente conversa mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite aos candidatos. Queria saudar a Rede Butantan pela iniciativa. Acho que isso confere uma real democracia mesmo, espaço de discussão, espaço para a gente poder decidir, né, a candidatura aí, tanto as majoritárias quanto a vereadora. Queria saudar também o Padre Darcy por abrir o espaço, né, por favorecer esse debate democrático. Então, meu nome é Paulo Espina, eu trabalho na saúde mental, né, eu sou um trabalhador da saúde estadual, da saúde pública. Trabalho também na educação, numa escola pública aqui no Butantã, lá no Jardim Estéreo, moro aqui no Butantã e faço parte do PSOL. O PSOL é um partido que está propondo aí uma nova forma de fazer política, né? Uma forma que os interesses que sejam defendidos na política, na sociedade, sejam interesses dos trabalhadores, dos estudantes, dos movimentos sociais. Por isso, a gente não aceita dinheiro na campanha das empresas, né, dos conglomerados hospitalares, das empreiteiras, das associações imobiliárias. A gente financia a própria campanha com o dinheiro dos trabalhadores, sempre uma campanha mais modesta, mas uma campanha que realmente vai poder defender os interesses. Porque quando está atrelado, né, a campanha é financiada por grandes empresas, depois elas estão fazendo, não é doação, elas estão fazendo investimento. E aí elas cobram a conta depois. Então isso é uma marca do PSOL, que o Janás tem defendido, que é o candidato a prefeito, né? O Marcelo Freixo, lá no Rio, tem entusiasmado a juventude, propondo uma aliança com setores da sociedade para realmente poder transformar. A gente pensa que o mandato, ele não pode ser feito de promessas. A gente viu tantas promessas aí, né? Que agora o Serra, que está representando aí a gestão do Kassab, né, prometeu 3 hospitais, prometeu 50 serviços odontológicos e não fez nada. Então a gente pensa que o mandato, né, ele vai potencializar as lutas. O que transforma a realidade nossa é a gente se organizar e lutar por uma sociedade diferente na saúde, diferente na educação. Então a gente está vindo aqui, a gente não quer só que vocês escutem e lá no dia 7 de outubro vote. A gente quer que vocês venham participar com a gente, venham lutar. A gente ontem teve um exemplo disso, né? Ontem o movimento de moradia, o MTST, fechou lá a rede que tem cor nos 2 sentidos, deu caos no transporte. A gente até fica irritado, né? Fala, puxa, fiquei lá no trânsito, melhorou o trânsito. Mas a gente vai para casa. Aquelas pessoas lá não têm moradia. Então eles estavam lá lutando por um direito básico. Então a gente do PSOL defende que política pública, que direito social não pode ser mercadoria. Saúde não pode ser mercadoria, como tem sido nos governos anteriores aqui de São Paulo. Então a gente defende os direitos sociais, saúde, educação pública. Obrigado. Eu acho que eu vou me levantar porque eu sou meio lenta para explicar. Sentada, acho que eu vou demorar um pouquinho mais. Com licença. Bem, meu nome é Vera Lunar, eu moro há 32 anos aqui na Vila Borges, no Butantã. Ao mesmo tempo, sou militante do Partido dos Trabalhadores e tenho orgulho, sim, de ter lutado, levantado essa bandeira por esse período e temos bons resultados até hoje no Brasil. São Paulo, para mim, hoje, vive um momento que eu não me lembro de tão ruim como estamos agora. Porque nós vivemos a falta de diálogo com o poder público. Isso em qualquer lugar da cidade que você for, você vai ouvir, em primeiro lugar, isso. A falta de espaço para participação popular de todo cidadão. Por quê? Porque nossos espaços foram fechados na gestão Serra Kassab, acabaram com o conselho de representantes, não cumpriram o plano diretor, não cumpriram o plano de metas e nós não temos nem onde reclamar. Esse é o primeiro ponto da cidade e minha proposta é lutar para
esses espaços. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de mim. Eu sou católica, eu nasci no estado de São Paulo, venho do Paraná, fui secretária há muitos anos, depois hoje sou escrevente do judiciário, luto como escrevente e fiz 2 campanhas já dentro do Butantan, para vereador em 2008 e para deputado estadual em 2010. Por quê? Fui conselheira do orçamento participativo do Butantan por 3 vezes, fui membro da comissão eleitoral do Conselho de Representantes, que acabou não sendo instalado, não foi só por causa da justiça, alguém mandou ele para a justiça, quem mandou foi o Certo. Ficou lá porque eu trabalho na justiça e sei que lá tudo é muito lento. Por isso eu fiz a campanha, sem justiça não há segurança. O que eu proponho na minha candidatura nesse momento? Primeiro para a cidade, primeiro ponto, reabrir os espaços de participação popular, porque nós temos muito valor. E nós queremos dizer para o governo o que nós queremos para a nossa cidade e não engolir tudo que se vem de cima para baixo. O que eu respeito? O ser humano. Em primeiro lugar, essa é a minha defesa, o ser humano pensante, que acha que nós não somos. Segundo lugar, para o Butantan. Butantan, uma área hoje, uma população hoje, já do censo de 2010, temos 428 mil habitantes. E nós não temos desculpa, Aurélio, aqui Aurélio Miguel, que é o representante do Butantan, respeito. Nós temos 428 mil habitantes e muitos problemas. Nós, do Butantan, apesar de sermos considerados uma área nobre, nós estamos abaixo da média da cidade com relação às 31 subprefeituras na área de educação, na área de saúde, que nós não temos o menor. O lugar pior para você conseguir um leito hospitalar é aqui no Butantan. Nós estamos abaixo da linha média da cidade na área de cultura, porque você não consegue livro infantil para ler, nem para adulto, porque não tem bibliotecas. Nós estamos abaixo da linha da cidade, embora tenha melhorado um pouquinho, na área de esporte, porque não temos equipamentos públicos. Nós estamos abaixo da linha média da cidade em tudo. Só não estamos na questão do salário. Quando você vê o salário do Butantan, a linha média do salário do Butantan, do trabalhador, é quase 3 mil reais. Então, o que está acontecendo? Acabou o tempo? Ah, desculpa. Pode cortar. Desculpa, gente, a gente consegue. Então, eu acho que nós temos que fazer a luta aqui, política para a cidade inteira, mas também pensando na nossa região. Tá? Obrigada. Gente, agora a gente faz a pergunta da rede para todos, é a mesma pergunta que todos responderão, vocês vão ter 2 minutos para responder. Eu não sei se vocês acham que vai inverter. É que se inverter a ordem, a Vera retoma, e aí vai, não sei qual é a melhor forma, talvez seja isso. Só lembrando, enquanto eles estiverem respondendo essa pergunta, a Angélica vai estar pegando as inscrições de quem quer fazer perguntas. Infelizmente, a gente vai ter que ser rígido com isso. Os primeiros 10 vão fazer a pergunta no microfone e os seguintes a gente pede que escrevam as perguntas e depois a gente organiza e passa por escrito. Bom, a pergunta feita pela rede é uma pergunta simples e que tem muito a ver com a rede mesmo, que é a seguinte: uma vez eleito ou eleita, qual será o compromisso do seu mandato com os movimentos sociais? E de que forma isto será viabilizado? Bom, só isso. 2 minutos para cada candidato responder. Voltamos então, Vera, e depois a gente vai no... Isso? Bem, eu acho que eu já no primeiro grupinho meu eu já falei de movimento, porque realmente eu sou de movimentos, até meu símbolo de campanha é lá no círculo. De que forma nós podemos apoiar os movimentos sociais? Sendo o próprio movimento em primeiro lugar. Nós temos que ser o primeiro movimento. Nós não podemos ficar sempre colados nos movimentos, nós temos que ser o movimento, sempre, permanentemente. Segundo,
elegendo um governo que tenha respeito pelos movimentos sociais, que apoie, que dê abertura, e que dê e considere que dentro dos movimentos existe uma política pública legítima do cidadão que formula dentro da sua realidade, dentro da sua região. Então, primeiro ponto, não adianta você, como você vai apoiar o movimento social, elegendo um governo que só quando fala de movimento e de povo só lembra de como é que está o estoque, gás, pimenta, que é o que a gente tem levado na cara nos últimos anos. Não adianta, a força é grande. Militarizou-se as subprefeituras com tenentes-coronéis em 30 subprefeituras. Inclusive não é só subprefeito não, é toda assessoria. Como é que se fala em movimento? Quer dizer, nós temos o nosso movimento, só que a opressão é muito grande, fica difícil. Reabrir os espaços de participação popular. Começar cobrando a Câmara também de vereadores, porque não adianta você aprovar uma lei de conselho de representante e depois não defender do executivo. Não adianta você aprovar uma lei de plano diretor regional ou estratégico e depois a própria Câmara também não defende aquela lei que ela aprovou do executivo. Então, eu penso sim, nós temos que ser um movimento, mas temos também que exigir dos poderes o respeito e o cumprimento das leis que criaram espaços legais de participação. Gente, eu só vou lembrar que o Cacildo está apontando para vocês. Ele está finalizando ali 1 minuto e a gente pede que com esse 1 minuto vocês vão encerrando. E daí quando ele levanta o zero, porque já acabou o tempo. Paulo. Olha, lembrando a ordem, então para não ficar interrompendo, tá? Paulo, depois Leandro, depois Jefferson, Eliseu, Gabriel, Aurélio, Miguel e Alberto. Tá? Bom, eu comecei falando na minha fala inicial um pouco sobre isso já, né? Sobre a importância de potencializar as lutas. Só que os movimentos sociais, né? Por exemplo, eu já faço parte do Fórum Popular de Saúde, tenho lutado aí muito firme contra a privatização da saúde. Então, assim, você tem que lutar junto com os movimentos e potencializar os movimentos, né? Com o Fórum Popular de Educação do Butantã, recém-criado também para defender a escola pública, defender o direito à educação. Então eu penso que o mandato tem que não ter uma atuação externa só, ele tem que realmente potencializar esses movimentos, potencializar essas lutas, porque é isso que transforma. Mas olha só, vou até levantar porque isso é importante. O que tem acontecido na cidade de São Paulo? Né? O que a gente tem olhado para os vereadores? Os vereadores agem, às vezes, em interesse próprio, interesse das empresas, né? Aumentam, às vezes, o próprio salário. Né? A gente viu alguma CPI na cidade de São Paulo, nessa última gestão? A gente viu algum processo de fiscalização? Pelo contrário, né? A gente viu o próprio prefeito ser cassado com vários vereadores no começo de mandato e nada foi feito. Então, a nossa visão de mandato é um pouco o que eu falei, não é o mandato que vai transformar a realidade, não é o vereador que é o salvador da pátria. Não, o mandato vai estar no meio da luta, vai estar potencializando as lutas, porque é isso que transforma. É isso que a gente vai realmente transformar essa cidade, realmente não ficar refém de promessa, de hospital que ia ser construído e não foi, de ama sorriso, né? Que na propaganda era linda, mas hoje não existe. Hoje, depois de 4 anos, das 50 amas prometidas, não existe nenhuma. Né? Então, potencializar o trabalhador público, que precisa ter investimento no trabalhador público para mudar a realidade. Falaram que tem 2 professores na sala, isso não corresponde à realidade. Em alguns locais tem um professor e um estagiário só na primeira série, mas em muitas escolas não tem. Então, a gente acredita que para mudar, tem que realmente estar de acordo com os movimentos como a Rede Butantã, que promove o diálogo para realmente mudar esse bairro e a cidade. Quando eu também citei os conselhos populares para o desenvolvimento sustentável, eu também quero dizer que atuarei não separado, mas totalmente integrado a esses movimentos sociais,
porque uma carta, a exemplo que a Rede Butantan fez, que fala de operação urbana, áreas verdes, educação, assistência social, saúde, habitação e etc., transportes, isso daí é um diagnóstico que a Rede Butantan tem aqui, a União Popular de Mulheres lá da região do Campo Limpo que eu sou, também tem um diagnóstico, e todos esses movimentos sociais, e aí fechando em movimentos sociais paulistanos, eles têm a solução, nós temos essa solução, falta a integração. Então eu também não vejo para onde correr numa atuação parlamentar fora dos movimentos sociais, e foi o que o Paulo bem disse e a Vera também, é potencializar esses movimentos para que tenhamos maior controle social nos gastos públicos. Bom, é o seguinte, primeiramente, acredito que o mandato ele tem que ser popular, né? Se a gente vai ser eleito por vocês coletivamente, ele tem que ser popular. E acredito, primeiramente, que o cara que se põe a ser representante do povo, ele tem que legislar sobre o poder local. Ele precisa fiscalizar a conta do executivo. Por que acontece? O orçamento da cidade, ele é dividido em subprefeituras. E aí o que acontece? Antigamente, quando a gente tinha um orçamento participativo, as pessoas se reuniam coletivamente e tinham acesso ao orçamento da cidade. E a gente fazia os encaminhamentos de acordo com as demandas e as necessidades locais. Hoje, todos os conselhos que existem entre sociedade civil e poder público, eles são esvaziados, e quando o poder público se coloca, normalmente, quando a sociedade civil se coloca, o poder público esvazia para não dar legitimidade a esse processo democrático. Então a gente acredita que o mandato tem que ser popular, né? Então que vereador, ele não tem que estar simplesmente dentro do seu gabinete, ele tem que estar nas ruas, né? Então se ele se coloca para ser representante, ele tem que sentir o cheiro da rua. A gente não vê por aí, mesmo agora na época da eleição, não tenho visto nenhum candidato bater os pés na favela. Eu vejo gente tirando papel por aí afora, sujando a cidade, mas não vejo o pessoal batendo papo com a comunidade, entrar nos lugares e bater esse papo de tete a tete. E eu acho que a gente está precisando de representação verdadeira. Então eu acredito que o mandato tem que ser popular, e o mandato popular ele tem que estar ouvindo a população, e principalmente a gente precisa ter esse mandato em mãos, ter representação local. Posso eu? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que o mais grave que pode acontecer na nossa cidade é eleger um prefeito cujo partido não tem tradição de ouvir a população. Isso é o que pior pode acontecer para a nossa sociedade. Então, e a gente está correndo esse risco aqui em São Paulo. Outra coisa, eu queria dizer para vocês que meu mandato o tempo inteiro foi sempre buscando o envolvimento da população, da comunidade organizada. As melhores coisas e as boas coisas que eu consegui fazer na Câmara sempre foram com apoio, com a pressão democrática dos movimentos organizados da cidade. E eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, que precisa ter três, é um tripé, eu tenho falado ultimamente, né? Primeiro, uma efetiva mobilização. Eu vejo aqui no Butantã, que é um exemplo para a cidade toda, viu? É um exemplo para a cidade toda, que as comunidades, elas não são comunidades do Facebook, do não sei o quê, não são comunidades que têm um encontro físico. É a mesma coisa que fazer ensino à distância, né? Sem intermediação, sem a relação das pessoas. Você precisa ter o professor perto, você precisa ter... A principal coisa que nós aprendemos na educação é a convivência. Então, se você tem um movimento social pela internet, você esquece, isso não vira nada. O que existe é isso, é um movimento social concreto, onde as comunidades, onde as redes, elas são redes sociais efetivas como essa, não redes sociais ficar pondo o dedinho de noite antes de dormir, mandando um recadinho, olha, vamos derrubar o mundo, vamos mudar o mundo, abaixo não sei quem, isso não vira nada.
Então eu queria dizer que esse é um movimento efetivo. A segunda coisa, que o movimento precisa ter formulação adequada. Não adianta ser movimento, ser contra tudo, falar um monte de bobagem, você não sabe o que está falando. É importante que tenha uma direção do movimento, que tenha mobilização, que as pessoas saibam o que estão querendo. Você precisa defender tal área pública, é aquela mobilização. A questão da Raposo Tavares é uma questão de uma luta entre os interesses econômicos e os interesses da população, então precisa entender o que é isso e fazer a formulação. E a coisa importante, que muita gente faz, mas que deveria fazer mais, é pressionar democraticamente o parlamento, os vereadores, e achar vereadores aliados, mesmo que a maioria seja contra, a maioria esteja interessada em outros assuntos, você sempre vai encontrar um grupo de vereadores que vai estar do seu lado. E se forem vereadores que forem sérios, muita coisa pode mudar. Então esse é o caminho que eu entendo, que é como eu faço o meu mandato, eu quero, se eu for reeleito, continuar. Muito obrigado. Bom, eu sou totalmente favorável à participação da sociedade, através de movimentos sociais. Infelizmente, essa gestão de 2005 para cá acabou com essa participação que tinha a população em relação aos orçamentos e participação na execução, inclusive, do orçamento da prefeitura. Quem trouxe a lei para que a população pudesse participar foi em 2004, forte, com a Marta Suplicy. Infelizmente, depois não deram continuidade em relação a isso. Agora, a população também tem que saber que tem a sua responsabilidade, tem que participar. Lá na Câmara Municipal, quando tem uma audiência pública de temas importantes, a população pouco comparece. E é uma realidade. Então a população tem que participar também, cobrar, exigir, porque senão a gente não consegue os objetivos dentro do orçamento que a cidade tem. 38 bilhões, dá para resolver muitos problemas na nossa cidade. Eu discordo aqui do amigo, do pessoal, é um partido que eu tenho uma admiração muito grande, o Janari também, que foi vereador conosco, que é independente também. CPI dá resultado, sim. CPI que eu presidi dos clubes da cidade, resultou no clube escola da cidade. Que participei do ISS, aumentou a arrecadação dos bancos em 500 milhões por ano. Da CPI do IPTU, nós trouxemos 3 milhões e 400 mil metros quadrados, que estavam embaixo do tapete, uma arrecadação de quase 1 bilhão. Da Covisa, verificamos que a Coordenadoria da Vigilância Sanitária não tinha estrutura nenhuma para tratar das questões de saúde da nossa cidade. Então, CPI funciona assim, quando tem seriedade. Agora, quando o legislativo se curva para o executivo, a independência dos poderes não tem, e isso prejudica o processo democrático. Em primeiro lugar, como eu disse, nós vamos governar ouvindo a população, ouvindo os movimentos. Não adianta você sentar no gabinete, no ar-condicionado e pensar o que as pessoas acham que deve ser feito. Você tem que estar nas ruas, conversando, ouvindo e principalmente planejando e organizando. As ideias são inúmeras, são muito boas, mas tem que ter uma organização, como um plano de negócios. Ou seja, você tem que organizar essa questão. Agora, eu concordo com o que o colega falou, que, na verdade, as campanhas deveriam serem todas iguais, serem patrocinadas pelo poder público e não por empresas, e não por interesses, porque cada um começa com uma disparidade de valor. Eu acho que todas deveriam ser com igualdade de condições, para que as pessoas possam visitar os locais, para que as pessoas possam encontrar as pessoas, como a rede está propiciando hoje, olho no olho, conversa, conhecendo as propostas, conhecendo as pessoas, conhecendo a forma, o modus operandi das pessoas e com igualdade de condições. Eu acho que aí sim a gente vai ter uma cidade democrática, realmente com propostas sendo realmente levadas a sério. E é importante sim que a gente faça uma reunião presencial, mas discordo da questão da educação à distância. Eu trabalhei por muito tempo com a questão de educação à distância
e o resultado é muito bom. Precisa você ter movimentos no mundo árabe que caíram por causa da rede. É óbvio que não se pode ficar na passividade da rede de apertar o botão. Existe a necessidade de encontro pessoal, mas para que se tenha continuidade, porque hoje o trânsito infelizmente está ruim, os horários estão complicados, e é importante a manutenção contínua, diária, através das redes, com encontros presenciais, como faz a rede, uma vez por semana, por exemplo, às quartas-feiras, na primeira quarta-feira do mês. Mas tem que ter continuidade, de uma quarta-feira até outra, tem uma série de tarefas, mas tem que ter algo diariamente, e o vereador tem que ouvir, tem que participar, tem que estar junto, ouvindo, opinando e realizando. Obrigado. Eu só queria fazer uma parte. Eu só queria deixar muito claro que eu não sou contra a rede de computadores, pelo contrário. Elas são tão importantes quanto o telefone era há muitos anos para a gente marcar os encontros. Não é ela que mobiliza, são as pessoas. Ela pode ser um instrumento de mobilização, não é que ela mobiliza. É isso que eu queria deixar claro, acho que vocês entenderam. Obrigado. Também tem o telefone. Não, aí tá certo. Antes ainda era fumaça. Gente, Vão ser as 10 perguntas aqui. são 5 e 5. 5 e 5. 5 e 5. São 5 perguntas agora. Vou lembrar aos perguntadores que 1 minuto para perguntar, gente. A ordem das perguntas, para que vocês já vão se organizando, os 5 primeiros. Tufik, Janete, Alexandre, Josefina e Pedro. A comissão toda que organizou o debate está pedindo que o Josefina, que Nabil Bonduque foi um dos candidatos convidados e justificou a sua ausência, que não pôde vir, então só estou repassando que foi um candidato que justificou. Então, 1 minuto, as 5 perguntas, depois volto para vocês. Isso. Vão as 5 perguntas, depois volta para vocês e vocês têm 2 minutos para responder as 5. Tá bom? É uma ginástica. Tá bom? A minha pergunta é em relação à mobilidade urbana. Tá ok? O que fazer com a situação que está aí fora? De repente, a tecnologia moderna trouxe um metrô para cá. Às 6h15 não dá para entrar no metrô, tem 2 horas de espera antes da catraca e assim diante. Só que a pessoa que vai para entrar no metrô depois não pode sair porque lá fora não tem ônibus. O usuário é refém de uma política cega, tá? Eu não chamo isso aqui de cidadania no transporte público, tá? O que pode fazer um vereador para mudar essa situação? Boa noite, meu nome é Janete, eu sou da rede do Distrito Raposo Tavares, chamado BIDES, Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Distrito Raposo Tavares. E a nossa organização ela começou em 2008 com a luta pelas ETECs. Você lembra, né, Amélia? Uma luta pelas ETECs. E aí, a partir daí, a gente se fortaleceu e hoje nós formamos essa rede. Nós temos uma grande preocupação, que é um pouco que o Jefferson falou, que é o genocídio da juventude negra. Nós estamos fazendo essa discussão lá no Distrito Raposo, falando das mortes violentas da nossa juventude. Nós temos lá uma Vila Olímpica que está abandonada, né? E é muito importante essa questão do esporte para atividade, para, como o Jefferson colocou, para tirar dar uma oportunidade para essas crianças, né? E o educandário que dá cursos técnicos. Então, assim, eu quero saber que proposta vocês têm para essa questão da Vila Olímpica lá no Distrito Raposo. Boa noite, meu nome é Alexandre, eu sou do Fórum Popular de Saúde, que é um movimento social que se reúne frequentemente, que tem uma luta bem focada, diferente do que o Eliseu falou, né? E eu queria, inclusive, a nossa luta hoje, né, principal do Fórum Popular de Saúde, é contra a privatização da saúde. E a privatização da saúde hoje que ocorre através das OS, as organizações sociais de saúde, né, como a que foi denunciada do Número Fantástico por corrupção, por retirar a verba da saúde e colocar no próprio bolso, como a Santa Marcelina, que é uma OS lá da Zona Leste, que não distribui camisinha no posto de saúde porque é
contra a religião dela, né? Tipo, então a gente hoje está lutando contra as OS, né? Porque a gente acha que isso é um movimento privatista, é um movimento que coloca a questão privada antes, né, da questão pública. Por isso, queria perguntar aí qual a posição de vocês sobre isso. Josefina. Meu nome é Josefina. Dou parabéns para vocês, políticos ou aqueles que estão entrando agora. Precisa muita coragem, viu? E muita iluminação de Deus para que vocês aqui atendam o nosso pedido, os nossos desejos, não só do nosso bairro, mas de São Paulo, não é? E a coragem de estar em cima e não deixar de ser levado pelas pessoas corruptas. Permaneçam fiel para que vocês possam estar sempre na política trabalhando por nós. Eu estou mudando aqui, neste momento, para este bairro. E gostaria de falar com vocês, o ano passado, meu filho e família, quando chegava em casa, 3 bandidos entraram na casa dele, aqui bem vizinho da igreja. Gostaria que vocês atendessem um pouco mais a nossa segurança deste bairro. E gostaria que vocês pudessem vir aqui no Ferreira, uma única, porque ruas estreitas, está perigo acontecer qualquer acidente a qualquer momento. Muito obrigada. Deus o abençoe. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer os organizadores, os vereadores e a plateia, não vou ficar no minuto. Assim, aqui nessa região, nessa mesma igreja, nesse mesmo salão, a gente tem feito diversas reuniões durante muito tempo, já há alguns anos, né? Principalmente nos 2 últimos anos, em função, principalmente, da ciclovia da Eliseu, que não sai do papel, né? Eu venho de bicicleta, estou suado por causa do aperto que a gente passa, não é por causa do esforço que a gente faz, é risco de vida, né? E por causa da questão da chácara do Jockey, que estava praticamente ganha, foi feita uma festa, etc. e tal, uma festa política, e a coisa parece que está revertendo, né? Parece que estamos perdendo isso. Eu não quero saber se vocês são a favor ou contra, e atualmente todo mundo vai ser a favor ou contra, a favor dessas questões. Agora, eu quero saber qual o conhecimento que vocês têm sobre a nossa situação dessas duas pautas e qual a estratégia para a comunidade conseguir essas conquistas, né, a partir de então. Muito obrigado. Pedro não precisa ser cronometrado. Gente, 2 minutos. Pergunta se pode ir em ordem agora, para a gente não ter que ficar sambando para lá para cá. 2 minutos. Gente, vamos negociar 3 minutos? 3 minutos. Olha, a gente tem uma queixa geral aqui, a gente não conseguia, nós não poderíamos saber, quando nós organizamos os horários, a gente não tinha como avaliar quais seriam as perguntas feitas. Com certeza, elas vão dar trabalho. Depois vocês podem escrever a respeito, já aumentamos 1 minuto. Tá bom, tá? 50% ganhamos. Para que os outros 5 possam perguntar também. Tá bom? Então, fechado, gente? 3 minutos depois por isso. Vai pra rede. Isso, Depois eles para mandam a rede, as a outra, respostas tá pra bom? rede. Você ganhou 1 minuto, começa. Agora eu começo. Então, peraí, a hora que contar, você fala, né? Bom, a questão, eu vou tentar ver se eu consigo falar, né? Eu começo a contar agora, hein? Tá bom, então vai. Mobilidade urbana. Eu acho que a questão básica de São Paulo é a concentração de empregos na região de Pinheiros e central de São Paulo.
Isso aí é um trabalho que tem que ser feito, de um plano de desenvolvimento da cidade, onde a prefeitura não só dê desconto de imposto, como falam alguns candidatos, mas ela faça investimentos em algumas grandes vias, como a Jacopesca, que lá seja um local de destino e não só de passagem, assim como a Eliseu e uma série de outras grandes vias que tem na cidade de São Paulo. Tem que ter investimento para ter atividade econômica e emprego nas várias regiões da cidade. Depois fala projeto, a questão do esporte, que também é uma questão central, não me lembro quem falou, do ZTEC, né? A gente, no que for possível, nós vamos apoiar, porque eu acho que isso que você falou é central mesmo. Eu acho que o grande problema dos jovens não é só o que eles não têm o que fazer, é o que eles perderam a noção de direitos, ou seja, o poder público foi enxugado, o poder público já não dá mais respostas, ele acha que não tem mais direito. Portanto, como ele não tem mais direito, ele vai se virar sozinho. Eu acho que esse é o fundo do problema que nós temos que discutir. Tá certo? Tem outra questão, é o movimento popular de saúde sobre a privatização. É isso mesmo. Quer dizer, existe uma tendência a privatizar a saúde, e quando privatiza a saúde, o governo público, o poder público, perde o controle da política da saúde, porque ela vai, com o tempo, ser interesse de quem? Do Santa Marcelina, do Einstein, etc, etc. Então, o custo da saúde aumenta a barbaridade, o governo é um saco sem fundo, porque ele não controla mais a política. A política preventiva. Você acha que alguma empresa tem interesse em fazer política preventiva? Não, eles querem vender diagnóstico, eles querem vender um monte de coisa, querem vender equipamentos cada vez mais sofisticados. O que nós temos hoje é uma epidemia de diagnóstico na rede pública, que é um custo infinito e impagável. Depois, a questão da segurança. Eu tenho a lei da área escolar de segurança. A prefeitura, o que ela pode fazer na segurança é uma questão de prevenção, ela pode cuidar dos espaços públicos de maneira adequada. Por exemplo, no entorno das escolas, eu tenho uma lei, que é a lei da área escolar de segurança, que está funcionando e muitas escolas estão sendo beneficiadas, porque obriga a prefeitura a ter uma ação muito clara de prevenção, mantendo tudo em ordem, calçada, iluminação, faixa de segurança, guarda civil metropolitana permanente. Então, toda essa ação preventiva da prefeitura é isso que nós podemos fazer. E outra coisa, a pessoa falou sobre a questão da mão única. A mão única, ela pode ser uma faca de dois legumes, como dizia Vicente Mateus, né? Porque na hora que você faz mão única numa rua, você aumenta a velocidade dos veículos, normalmente. E aumentando a velocidade, você tem um risco maior de atropelamentos e de acidentes. Então, isso tudo, a gente precisa... Os técnicos da CT são técnicos muito competentes, muito sérios, embora a política da prefeitura com a CT não é correta, e eles podem determinar o que é melhor em cada região. Mas a população pode dar seu palpite. E a última coisa, a questão da ciclovia, que eu acho uma coisa sensacional da Eliseu, que passa aqui perto, eu acho muito importante. E outra, a questão da chácara do Jockey. De fato, existe um decreto de utilidade pública e uma enorme pressão para que seja tirada do setor imobiliário, para se tirar essa dupla, decreto de utilidade pública. O que tem que fazer para segurar isso é mobilização. É mobilização da sociedade para não deixar acontecer isso. Se tiver uma grande mobilização da região, isso não vai acontecer, senão vai virar prédio mesmo. Em primeiro lugar, em relação à mobilidade pública, uma das propostas é aumentar o horário do comércio, porque você aumenta os turnos, você diminui o desemprego, você tem horários difusos para as pessoas voltarem para casa. E número 2, fazer com que os marronzinhos da CT possam voltar à função antiga, que era dar maior fluidez ao trânsito, multar quando realmente for necessário, mas não multar discriminadamente, contra a indústria das multas. Então, por exemplo, você está aí numa avenida que o máximo é 80 km por hora e você está sem querer a 90, não é algo que você fez propositadamente e aí a multa vem. Então, deveria ter orientação para ter maior fluidez no trânsito. Em relação à questão da saúde. Na saúde é muito importante a gente poder pagar melhor o médico e trabalhar fortemente na prevenção. O Estado ganha, todos ganham. É claro, existe a questão do interesse das indústrias, dos laboratórios, mas se você trabalha a saúde preventivamente, você tem um gasto aí para frente muito menor. Então, você evita doenças, tem uma melhor qualidade para as pessoas e, principalmente, você diminui gastos.
Em relação à segurança, principalmente a questão da iluminação. A iluminação está muito deficitária, então no âmbito da prefeitura é importante se trabalhar com uma maior iluminação para que se tenha não só a segurança efetiva, como a sensação de segurança e para que se afaste eventuais perigos. E também investido também na Guarda Civil Metropolitana para que guarde os monumentos, as coisas públicas. E também em relação à ciclovia, é muito importante a gente saber como instalar, assim como os corredores de motoboys. Por exemplo, os corredores de motoboys na Avenida Sumaré, por exemplo, ela foi implantada de uma forma errada, porque existem muitos atropelamentos, tá? Aquela é uma via onde no centro as pessoas andam muito com fone de ouvido, fazem corridas, andadas, passeios, e elas não vêm, atravessam e atropelam. Há muitos atropelamentos. Então deveria ter todo um estudo para que se possa colocar um isolamento entre um e outro, e assim para os ciclistas. Deveria se investir muito mais no ciclista, e porque hoje, infelizmente, por mais que ele esteja com capacete, com indumentária, com reflexo para a luz, infelizmente ele é vítima. Mas aí deveria ter a educação de todas as partes, do pedestre, do ciclista, do motociclista e do motorista, tanto de carro, de caminhão, de ônibus. Em relação à questão da chácara, é um fato que eu não conheço, tenho que conhecer, como tudo, a gente não conhece tudo, a gente tem que ouvir para poder apoiar, para poder entender, para poder trabalhar sobre isso. Em resumo, é isso. Bom, eu vou começar em relação à nossa região, a chácara do Jockey. Quando eu entrei como vereador, a Marta Suplicy tinha aprovado o projeto de habitação social aqui na chácara do Jockey. Quem não sabe, tinha aprovado. E nós lutamos e conseguimos cancelar isso. É importantíssimo nós mantermos esse parque que nós temos aqui na região. Um verdadeiro parque. Trazer ali, manter aquelas instalações que nós temos ali, fazer uma área de entretenimento na nossa região. É importantíssimo. Agora, eu fico preocupado com alguns políticos que usam na época de campanha e fazem movimento com a sociedade, iludindo a sociedade. Tem um dono, mas a área é privada, tem dono. E custa 300 milhões de reais. Eu sei. Não, mas não deve isso, presidente. Deve 100 milhões e entrar na PPI com 60 milhões em liquida. Tem que ter uma mobilização da sociedade nesse sentido. Tem que ter uma mobilização com os vereadores, que estão muito subordinados ao executivo. Aí sim nós vamos conseguir manter essa área e trazer esse parque para a nossa região. Isso aqui é maior que o parque da Aclimação ou igual. É lindo. Agora, quem entrou lá sabe. Eu já entrei várias vezes lá. Sou morador da região. Então nós temos que fazer um trabalho nesse sentido. A ciclovia, nós trouxemos a recuperação das galerias aqui do Pirajussara, que aumentou a vazão. Conseguimos também, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, trazer os diques lá de Deoli e Esmeralda e a área municipal para que o governo construísse o piscinal. Melhorou as enchentes aqui, né, Tchau? E na época que nós conseguimos esse recurso, eu pedi para o Executivo que na recomposição fizessem a ciclovia e fizessem a terceira faixa na extensão toda da Eliseu de Almeida. Infelizmente, voltaram da forma que estava, porque o novo contrato é mais rentável e tem muito interesse por muita gente. Então, essa é a realidade. Em relação ao esporte na Vila Olímpica, a senhora pediu, nós trouxemos um programa aqui que se chama Criança em Ação. Trouxemos recursos e atendeu mais de 10 mil crianças. Infelizmente, por eu ser um vereador independente e voto muitas coisas contra o governo, cortaram esse programa, não prejudicando o vereador, prejudicando a sociedade. Esse conjunto Mariupol realmente tem que ser transformado, aqui é um espaço para a população e aquela região carece de ter atividades esportivas para as crianças e os jovens, em que o esporte transforma, sem dúvida alguma, essas crianças. Em relação à mobilidade, precisamos planejar a cidade. O pessoal estava pensando, olha só a Giovanni Gronge. Eu descia lá em Calói 10, quando tinha 300, só tinha a fábrica da Pão Puma. E hoje está pensado milhares de prédios e continua a própria Giovanni Gronge e nós não temos viadutos para atravessar a ponte. Preferiram
fazer aquela ponte linda, maravilhosa, que custou 550 milhões, poderia ter feito 5 viadutos, preferiram fazer um de cartão postal e a sociedade que paga. Investir em trem, metrô, no Japão, Tóquio, em Paris, em Londres, é dessa forma que funciona, e planejar o crescimento da cidade através do plano diretor, que a Câmara Municipal também não discute, que é uma vergonha. Vem cá para poder olhar todos e todas. Bom, vou começar falando da questão da segurança que a senhora colocou. A gente acredita que a nossa região hoje, o que falta aqui, primeiro, é a questão dos conselhos ser mais mobilizado. A questão, por exemplo, do nosso conselho, ela não chega nas regiões, principalmente nas regiões mais periféricas, onde de fato a polícia dá geral na molecada de forma grosseira, bate, já forjam até a molecada na questão da criminalidade. E isso automaticamente reflete na classe média. Por quê? Quando a polícia vai dar um sacode dentro da comunidade, isso automaticamente faz com que a molecada fique irritada. E essa irritação perpassa por nós. Todos nós usamos o asfalto. E nós temos que entender que enquanto a gente estiver nessa luta de classe e não entender que tanto quem mora na periferia como quem mora no asfalto, vou colocar dessa forma, tem o mesmo direito. Então, precisamos nos organizarmos para entender que somos todos iguais. A outra questão sobre a saúde, eu tenho acompanhado algumas discussões em algumas UBS e percebi, não só eu, como o coletivo que participa junto comigo, que o que falta é uma fiscalização maior nossa enquanto população. Porque na maioria das vezes você vê as senhoras e os senhores nas filas criticando a situação, falando, sabendo que vai passar por um processo de 3, 4, 5 meses de espera para ser atendido, mas quando tem uma reunião, quando tem uma mobilização, não participam. A questão que a Janete colocou sobre esporte, por incrível que pareça, faz um ano que eu conheci aquele espaço. É um espaço bonito, na região da Raposo Tavares, ali perto, próximo da Coab, do lado do outro lado, que é pouco utilizado, e os governos, você tem visto aí, vocês têm tido a possibilidade de acompanhar na televisão, o pessoal falar que a composição entre o governo do Estado e o governo do município funciona. Lá é um equipamento do Estado esvaziado que não tem nenhum incentivo do município. Então, nós, enquanto vereadores, precisamos estar mais atentos a isso e dar uma atenção maior. A questão da mobilidade, eu acredito em duas coisas, rapidinho. Nós precisamos incentivar as empresas para terem mais serviços próximos da casa das pessoas. O que acontece é que a maioria das pessoas saem daqui do Butantã para trabalhar do outro lado, de lá do rio. E isso é o que vem ocasionando aí um grande caos no nosso trânsito. O bom de ter candidatos ligados ao social é que os discursos ficam parecidos, né? E fica difícil para a gente debater. Que até agora não houve um debate, né? Não houve um debate. Bom, parte do que eu vou falar já foi dito pelos quatro que me antecederam, não tem muito segredo. Para a gente resolver o problema de mobilidade urbana, é preciso se casar a lei de uso e ocupação do solo, o plano diretor, com um plano de mobilidade. A gente tem um plano de mobilidade urbana nacional que imputa aos municípios fazerem os seus planos municipais também de mobilidade urbana, e acho que os vereadores
os atuais vereadores e os candidatos, se conseguirem chegar na Câmara, é lutar com essa questão. Casar o plano de mobilidade urbana municipal com a lei de uso e ocupação do solo e mais o plano diretor. Então, respondendo à questão do FIC. Em relação à questão da Janete, eu sou um dos pequeninos do jockey também, então eu sei os benefícios que o esporte traz. E me surpreende, e eu vou até pedir uma ajuda para o Aurélio Miguel, me surpreende ver um país, e aí eu estou falando de país, que vai ser sede de uma Olimpíadas, não ter um programa de formação de atletas olímpicos. Então, para essa questão da Vila Olímpica, assim como o Aurélio Miguel colocou, trazer verba, políticas públicas, para que se tenha uma formação de atletas olímpicos. Porque qual é o benefício que uma medalha de ouro traz para o país? Então isso aí acho que tem que ser mensurado, tem um âmbito muito geral, tem que ser mensurado, isso aí tem que virar uma política pública municipal também. Em relação à privatização da saúde, eu sinceramente não é o meu tema, talvez o Paulo consiga detalhar mais, mas a gente privatiza o lixo, privatiza um monte de coisa e nada se resolve. Então acho que o caminho não é por aí. Em relação à segurança, Josefina, foi o que o Eliseu colocou, a prefeitura ela consegue trabalhar mais como uma remediação e não como uma profilaxia, e eu vou entrar no que o Eliseu colocou, guarda municipal na rua, iluminação, que dificulta um pouco da ação criminosa. Em relação à questão da chácara, eu tomei conhecimento, assim também como tomei conhecimento da questão da chácara, do terreno, da fonte. E o caminho foi indicado por eles, mobilização social e pressão em cima, pressão sobre os vereadores, para que isso se resolva de uma maneira em prol da população e não em prol do mercado privado. Bem, falou-se transporte. Bem, metrô, ele vem para ajudar, né? Mas parece que, infelizmente, o nosso veio para atrapalhar, porque depois que veio o metrô, tiraram todos os ônibus de acesso. Que é isso que eu estou ouvindo, gente, em todo lugar que eu vou. Bom, depois que instalou o metrô, tiraram os ônibus. Quer dizer, o povo tem que ir voando, acho. Bem, primeiro, transporte, tem que mudar o foco. O transporte não é para pobre, trabalhador, gente diferenciada, não. O transporte público ele tem que ser de qualidade para que todos possam andar. Senão não tem solução. Não tem solução. Descentralizar, tudo bem, vai ajudar. Agora, o dia do transporte público não for só para pobre trabalhador, que qualquer pessoa possa andar, você vai ver quantos carros vão ficar dentro da garagem. Mudar o foco. Outra, aqui a gente está numa região metropolitana que a gente tem divisa com Osasco, com Cotia e assim toda a cidade. O transporte público a gente tem que pensar também a região metropolitana. Por isso que eu estou com essa proposta de trabalhar um bilhete único metropolitano que vai ajudar um pouco. E não é uma ação só que vai resolver o transporte. A questão da Janete, estamos lá, né? Estamos vendo mais ou menos que está andando lá pela Distrito Raposo. Pode convidar eu lá para uma reunião que a gente vai lá no melhor do caso. Tá? Josinete, justiça e segurança. Não tem segurança sem justiça, a nossa justiça não existe. E essa história de pegar o GCM, tirar dos céus, tirar das escolas e juntar tudo no meio balaio de gato, militar, PM, Polícia Civil e GCM, deu no quê? Deu em pancadaria e segurança para nós, nada. Cidade pode resolver, sim, uma boa parte, criando espaços de participação, criando esporte, como nós falamos aqui. Tudo isso gera o quê? Gera menos estresse, gera uma ocupação boa para diminuir a violência na cidade. Agora, se depender da justiça, nossa lá que eu trabalho, vai ter cada vez mais segurança. Cada vez menos. Pedro Vasco, cidadania, eu ouvi pelo jornal, viu? Me convida lá para fazer reunião, Pedro, que eu vou lá, viu? Tá bom? Mas o jogo é nosso, nós temos que lutar por ele, juntar todo mundo as forças que tem, o jogo é nosso para que a gente
ficar determinado. E o que ele falou? 2 minutos, então, 3 minutos, ainda falta ainda? Isso aí tem que ser SUS, gente. Não adianta, é fortalecer SUS, é debater saúde mental. São Paulo tem médico, mais médico do que qualquer capital do mundo. Só que cadê eles na área pública? Pagando uma merreca, do jeito que se paga, sem estrutura nos equipamentos, ninguém quer trabalhar. Contra o OS, tem que privatizar a saúde. Já basta esses convênios miseráveis que se proliferou, tirando comida do prato do trabalhador, que a pessoa fica com aquela esperança de ter um plano de saúde que vai melhorar a vida de saúde da tua família. E o que é? Roubo. Que eu não faço plano de saúde nem morrendo. Eu uso o público, vou no público, mas não dou dinheiro para essa raça. Luto para melhorar a saúde, sim. Lutando, sim. Instalamos um CAPES na época do orçamento participativo lá na Vila Borges, que já sumiu. Então, gente, SUS é a nossa solução, o modelo que nós temos. Não vamos ficar jogando eriama. Aí estão falando, vamos melhorar a AMA. Não tem melhora de AMA, gente. É SUS, é programa de saúde de família, saúde mental, é psicologia na escola, é reforço, é vida saudável, é vida digna para todo mundo. Isso daí já vai melhorar a nossa saúde. Vai entrar no ônibus do jeito que a gente anda aí, feito cachorro. Tchau. Bom, pessoal, a nossa cidade nunca falta dinheiro para ponte, para viaduto, para dar dinheiro para as empreiteiras. Né? Agora, investimento em transporte de qualidade, investimento, o que é isso da Vila Olímpica? É falta de investimento em esporte. A Secretaria de Esporte não recebe menos de 1% do orçamento. Agora, quanto que isso vai para pagar juros da dívida que a gente já pagou? Então é isso que precisa mudar. Me toca muito a pergunta sobre o genocídio da população negra e pobre que está acontecendo em São Paulo. Mais de 120 mortes no mês passado na periferia. Mortes que está sendo feita pelo próprio Estado. Então isso é um absurdo. Entendeu? Esses incêndios em favela, a gente não acredita que isso é casual. Isso está ligado com as empreiteiras, com esses donos de jockey aí, que estão devendo mais de 100 milhões e devem estar financiando campanha de muitos candidatos que estão aí. Então a gente é contra isso, a gente é para isso que quer mudar. E aí eu queria falar das organizações sociais, né, da nossa saúde. As organizações sociais estão há mais de 10 anos em São Paulo, colocadas pelo governo, né, do PSDB. Isso é um crime com a nossa saúde. Isso está sendo, está destruindo, fragmentando todo o sistema. Não adianta só ter participação popular dentro lá. O seu Roldão está lá no Conselho de Saúde e eles atropelam. Estão atropelando o Butantan agora com a psiquiatria que foi tema da reunião da rede Butantan. Não estão perguntando para a população qual é a necessidade de saúde da população. Estão vindo com essa política que não é a política para as pessoas, mas é a política para os conglomerados hospitalares, para financiar convênio médico, que muitos partidos aqui votaram contra a lei. Teve uma lei no Estado que queria colocar 25% do SUS, dos leitos de excelência do HC, do Instituto do Câncer, para os convênios. E teve partido aqui que votou. A favor disso. Então vamos colocar o debate claramente. Eliseu Gabriel, você se colocou contra a organização social, mas o seu partido no Estado votou a favor de todas essas políticas. Está favorecendo a privatização. Aurélio Miguel está no seu jornal aí, você não respondeu essa pergunta da saúde, mas você votou a favor das organizações sociais lá, essas organizações sociais que estão desestruturando o sistema de saúde, fragmentando, acabando com a saúde mental. Então a Vera está certa, é o SUS. A gente tem que defender o SUS com o controle popular. Não é só defender o SUS como era antes, a gente pode propor mudanças, propor inovações, né? E vou retomar o anterior. A gente viu o CPI, que teve vereador que foi acusado de receber propina para tirar nome de shopping irregular.
E só para concluir, queria saber quem está financiando sua campanha, Miguel, porque nem na Olimpíada que você teve medalha, eu vi tanto cartaz com você na rua, vi tanta sua imagem na TV. Quem está financiando todos esses cartazes aí? Só um minuto para eu falar exatamente isso. Eu queria falar exatamente isso. Pode, mas ele tem o direito de responder o que foi citado. Tá bom, gente? Todo mundo concorda? É claro que pode citar isso no debate. Então, o que foi citado tem direito de responder. Então, eu ia ser mais malvada, como está sempre todo mundo bem bonzinho, então 1 minuto para a resposta, se eu vou pedir que seja 1 minuto mesmo. Tá? Ele não falou mais do que 1 minuto, nenhum dos dois. Então, 1 minuto. Olha, eu deixei claramente minha posição sobre o Oeste. Agora você ficou falando de ilação sobre o partido, vou fazer ilação sobre o seu. Você tem que falar a sua proposta, né? Eu acho que os partidos todos, existem várias circunstâncias de votação que não é assim, pão, queijo. Existe uma série de circunstâncias em cada momento que você tem que avançar, você tem que recuar, você pode dar um passo para frente, tem que dar um para trás, 2 para frente. É assim, político não é assim. É isso, então aquilo. Não é uma relação de causa e efeito. Você precisa amadurecer um pouco mais para você entender como são as coisas. Não ficar fazendo acusação assim, de uma maneira tão gratuita e boba, né? E não propor o que você faz. Agora, a luta contra as organizações de saúde é uma luta que não é uma luta só minha, que eu luto muito contra. É uma luta da sociedade. A sociedade está sendo enganada, certo? A sociedade, as grandes meios de comunicação, pondo na cabeça que o central é você terceirizar tudo. E o que está acontecendo não só na prefeitura, no governo federal, no governo estadual? As terceirizações, não é? Elas são o ninho da corrupção. Quanto mais você terceiriza, mais difícil fica controlar. E quanto mais terceiriza, menos o poder público tem o controle da política. É só isso. Primeiro que eu fui favorável às organizações sociais, porque com parceria poderia atender os interesses da sociedade em relação à saúde, que é uma vergonha nessa cidade. É uma vergonha. Ao mesmo tempo que eu ajudei a aprovar, eu também propus uma CPI das organizações sociais, porque não tem controle do dinheiro, mais de 3 bilhões que foi enviado a essas organizações sociais, sem controle nenhum. Agora, os vereadores, que são da base do governo, não ajudaram a instalar a CPI, sem dúvida alguma a gente ia pegar escândalos. E encaminhei ao Ministério Público, fica bem claro isso. Em relação às placas que eu tenho, eu faço campanha com o meu nome e o trabalho que eu tenho. As placas eu guardo de eleição para eleição. Então fica bem claro. Né? Tenho recursos próprios. Graças a Deus eu tenho recursos próprios. Em relação você moraliza aqui, então o pessoal, seu candidato a prefeito, o Janás foi vereador conosco. Ele era independente, tudo, quando era de interesse dele. Quando foi para aprovar aumento do salário dos auditores fiscais, que o irmão dele trabalhava, ele foi favorável. Então, baixa a bola, garoto. Baixa a bola, porque é dessa forma que você está querendo. Não, eu vou, então, paciência, vai mexer com ela. Em relação a denúncias, eu abri um inquérito policial, sem saber quais as denúncias que tinha no Ministério Público, e ficou brincando no jornal, entre eles não falaram para mim qual era a denúncia. Eu abri um inquérito policial para averiguar. E na CPI que eu presidi, trouxe benefícios para a cidade, e esses mesmos jovens que falam, eu fiz representação no Ministério Público contra todos eles. Agora, a notícia ruim voa, e a notícia boa vai de tartaruga, meu amigo. Mas ele foi agredido. Não, mas ele tem direito à réplica. Perdão, o tempo que vocês estão tomando seria o tempo da resposta. Gente, eu vou pedir a compreensão de todos, eu vou pedir o seguinte, é claro que foi citado o nome e a gente pegou e passou.
Só que, se a gente for discutir aqui o que é direito de resposta, também a gente tem que evitar alguns termos, porque senão nós vamos ter que estar dando direito de resposta para todo mundo toda hora. Você falou do Janás, mas também falou que a gente chama os outros de bobo, eu acho que a gente tem... Falei garoto. É diferente. Gente, vamos tentar respeitar os outros 5 inscritos. A gente tem depois as respostas. Eu queria pedir muitíssimo que os candidatos garantam um e-mail que vocês recebam para a gente passar, por favor. Para a gente passar as perguntas depois por escrito. Vindo para cá para fazer as perguntas sem se demorar, 1 minuto para cada um. Anderson, da ITEC, Marcelo, Djalma, Luana e Aida. Com essas 5 perguntas, a gente passa depois para os candidatos para a gente avalia se vão ser necessários 3 minutos, mas eu vou pedir, por favor, sempre 3 minutos, precisam ser respeitados os 3 minutos, porque teve gente que estourou. Tá bom? Anderson. Boa noite, senhores candidatos. Nossa atenção de vocês. Muitas perguntas já foram respondidas. Antes de mais nada, eu sou aluno da ITEC-CIPAM, gestão de políticas públicas. Hoje nós temos uma caravana aqui. A minha pergunta é a seguinte: se eleito, os senhores pretendem fazer alguma coisa com relação às praças da região do Butantã, tornando viável a possibilidade de implantação de equipamentos para a terceira idade, academias, e também uma coisa que me apetece muito, pistas de skate. É isso. Obrigado. Boa noite, meu nome é Marcelo. A pergunta é, com relação à questão orçamentária, qual a expectativa de vocês? O que vocês pretendem fazer para melhorar? Como vocês pretendem melhorar o orçamento na cidade? E quem já é vereador, o que fez e como disponibilizou suas emendas? Boa noite, senhores. Boa noite para todos aí. Djalma Combate de Enchentes do Pirá José. Eu tenho uma... Estou fantasiado, né? Eu tenho uma pergunta direta aqui do vereador Eliseu. O meu colega precisou sair, mas pediu para fazer as perguntas direto para o senhor. Gostaria de saber o que foi feito nos 3 mandatos do senhor para o Butantã na parte de inclusão do jovem, através do esporte e da cultura. Ele, infelizmente, precisou sair, mas eu vou levar a resposta para ele. Já foi abordada aqui a ciclovia e já foi abordada a chácara do jogo. Foi dito para nós para fazer uma mobilização popular. Nós já fizemos isso, fizemos um abaixo-assinado para a ciclovia, fizemos um abaixo-assinado também para a chácara do Jockey. Nós não podemos perder isso aí, gente. Essa chácara do Jockey tem que ser transformada num parque público. Então, aproveitar vocês aqui, nós vamos dar um abraço nessa praça, nós não podemos perder isso aí. Quando começou o duplo de atividade pública, já está vencendo. Quando apareceu isso aí, eu corri atrás do governo do estado, e até a ajuda do governador. Eu já é rapidinho, garoto, um minutinho só. Eu pedi até a ajuda do governador, ele falou que não podia porque é uma área municipal. Aí ele falou para mim, indicou um promotor público do meio ambiente. Eu fui no Ministério Público, pediu no Ministério Público para intervir nessa questão. Entreguei uma carta para o Kassab, também para intervir nessa questão. Fui na casa dele, ele mora atrás do shopping Iguatemi. Fui na casa dele, entreguei na mão dele. E tive a audácia também de entregar uma carta para o candidato José Serra, para que também intervenha nisso aí. Então nós não podemos só mobilização, nós precisamos, tem dó, nós precisamos de vocês que estão lá na Câmara, brigar, Aurélio Miguel, sabe? Precisamos de todos os vereadores brigarem, nós não podemos perder essa chácara, gente. Eu tenho filho, eu sempre, tá bom, garoto, tá bom. Um abraço. Boa noite, meu nome é Luana, sou estudante de Gestão Pública da ITEC-CIPAM. Na verdade, o companheiro aqui mais jovem da mesa
falou de financiamento público de campanha, e aí logo me veio que no Congresso há uma das reformas que se fala em fazer entre a reforma tributária e outras mais, é a reforma jurídica. Eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Eu estou perguntando o que... Desliga o telefone. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a reforma política e sobre o financiamento público de campanha. Desculpe, aqui houve uma troca, que ainda passou a palavra para o Roldão, não só corrigindo, e só esclarecendo, que me fizeram uma pergunta aqui que eu acho que interessa a todos. A gente faz a rodada de respostas e depois 1 minuto para as despedidas, tá bom? Na mesma... Não, depois. Acho que depois. Falta uma pergunta. Falta uma pergunta, é isso. Boa noite. Meu nome é Roldão, eu faço parte sou vice-presidente da Organização Cultural de Defesa da Cidadania e também faço parte do jornal Gazeta Cidadã. Eu gostaria de colocar o seguinte, o modo aqui na Vila Sônia, a mobilidade aqui, ninguém consegue mais andar aqui. A mobilidade, não existe mobilidade aqui. E eu entendo o seguinte, São Paulo está, principalmente nessa região, está na mão da especulação imobiliária. E o nosso prefeito, o Kassab, é refém da especulação imobiliária aqui na região, principalmente nessa região. Falando de ciclovia, desde 2010 para ter uma ciclovia aí. Eu não vejo vereador nenhum estar com a gente aqui, a gente faz reunião com os vereadores que vêm com a gente, conseguimos 6 mil assinaturas, com o apoio do Padre Darcy, conseguimos 6 mil assinaturas para levar para a prefeitura, não nem aí, não deram satisfação, e continua esse canteiro central sem ciclovia, que nós queremos da Divisa da Bolsa Certa, cadê essa ciclovia? Então a gente quer que os vereadores e candidatos dêem uma posição sobre isso. Conselho de representantes. Na época que nós tínhamos proposta de conselho de representantes, parece que não se discute mais. Queria saber a opinião de vocês sobre o conselho de representantes. Concluindo o seguinte, eu queria colocar o seguinte, a saúde mental aqui, o GAP está numa decadência danada, o investimento aqui da saúde mental que não existe, como está perto das outras regiões de São Paulo. Queria saber o que vocês pensam isso. E só para concluir, qual o compromisso que vocês vão ter com a carta da rede? Queria saber qual o comprometimento de vocês. Eu queria saber o comprometimento que os vereadores, os candidatos vão ter com a carta que o Carreiro do Tata fez para discutir nossas reivindicações. E espero que não seja só daqui 4 anos vocês venham para vir aqui, tá? Esperamos que você esteja aqui sempre que a gente está lutando com a melhoria da região. Por favor, 3 minutos, começando daqui para lá. E eu vou passar uma folha que eu peço que vocês coloquem um e-mail que de fato vocês vão receber as perguntas que estão por escrito, tá bom? Então, olha só, vou começar pelo fim aqui, pelo seu Roldão. Um pouco do que a gente vinha falando da privatização da saúde está se traduzindo, portanto, por essa proposta da psiquiatria. A gente é contra, a gente acha que tem que ter investimento em público no CAPES, investimento no SECO, que tem aqui no Butantã, ter uma saúde mental de verdade articulada no território. Os conselhos de representantes são importantes, acho que a gente tem que ter um maior espaço democrático, maior espaço comunitário, maior poder popular, Só que a gente não pode abrir mão dessas lutas na rua, seja pela chácara, seja pelo parque no jockey, seja por saúde, realmente tem que ter esse movimento na rua. Sobre a questão a primeira pergunta, a questão da terceira idade, das pistas de skate, aqui no Butantã, a gente não pode esquecer que a gente tem a cidade universitária. E a cidade universitária não é só de quem estuda lá, ela é de toda a cidade.
todo o Estado coloca que o povo está na USP. E ao invés de a gente colocar a polícia militar lá dentro, a gente tem que colocar a população para utilizar lá. Para não só ter curso lá, para utilizar os espaços acadêmicos, mas para utilizar aquele espaço ecológico que tem lá, aquele espaço que tem uma potência de lazer enorme. Acho que uma proposição de democratização da USP. Isso até é colocado para os estudantes. A questão do orçamento, acho que eu coloquei um pouco na outra, né? Acho que a gente tem que ver um pouco as prioridades do orçamento. Agora, sobre a questão da reforma política, eu queria até aproveitar para falar disso um pouco. A reforma, ela tem que ser realmente, tem que ter financiamento público de campanha, a gente tem que ter uma ampla reforma política. Só que é isso, né? Os espaços, os conchados da política que está aí hoje não permite. A política que está aí hoje, ela é truculenta com o novo. Né? Me incomodou muito nos direitos de resposta, essa coisa, você é jovem, você é imaturo, né? Você não pode vir aqui e colocar a proposta. É dessa forma que a juventude está sendo tratada. É dessa forma que quem quer fazer política, sem ser essa política de conchave, com a especulação imobiliária, é tratado por os que hoje estão no poder. Então a gente quer inverter isso, a gente quer ter coragem e indignação para realmente ter vontade de lutar por uma outra política, por uma outra forma de atuar na sociedade, atuar no parlamento, potencializando as lutas. E só como eu não tive direito de resposta, acho que é importante falar. Gianazzi foi eleito vereador porque ele ocupou um espaço federal para transformar numa escola. Ele foi 2 vezes expulso do PT porque ele estava sendo coerente em defender mais verbas para a educação. E hoje o que a gente vê, né, ele sendo candidato, né, sendo um lutador lá no parlamento em defesa da educação, e o Haddad é o ministro. Né? Então quem defendeu a educação até o fim está aí. Bem, assim, tá ruim a saúde, tá ruim o transporte, tá ruim não sei o que, tá ruim. Bem, muito bem. Mas por que o Câmara, por que o Executivo? Bem, vamos fazer uma lei, vamos criar uma lei, tá? Aqui à direita, e vocês vão encontrar já no site da subprefeitura o nosso plano diretor regional que foi aprovado pela Câmara em 2004. E tá ruim, porque não foi cumprido nada. Aqui, só na nossa região do Butantã, vocês vão ver lá quantas UBS eram para ter sido construídas até neste ano de 2012, quantas escolas, quantas creches, quanto isso, quanto outro, que está aqui assinado. Já era vereador na época? Não, mas você já era vereador em 2004? Não era. Muito bem, mas tinha um plano. Por que não vai cobrar? Tem que cobrar. Eu que assinei isso aqui, cadê lá as creches do Butantã, cadê o UBS? Hospital, nós não temos lugar que menos, quase que menos tem leito hospitalar aqui em São Paulo, em São Paulo é no Butantã. Então, quer dizer, antes de CPI, vamos correr atrás como vereador daquilo que eu mesmo assinei e aprovei. Senão não vale. O Conselho de Representantes foi assinado, foi aprovado na Câmara. Valeu o quê? O Executivo manda como ADI, fica na Justiça, morrendo lá na Justiça, eu já falei, está por lá, se perde no meio, e hoje nós temos um subprefeito, um tenente-coronel, e não temos instalado nosso Conselho de Representantes com nós aqui lá, pegando no pé todo dia e fazendo nossos encaminhamentos. Reforma política federal, eu sou muito mais a favor de uma constituinte exclusiva para a reforma política, porque aquele congresso lá, filho, vai ser o neto ver essa reforma política. Eles não têm interesse nenhum. Tá bom? Acabou? Então, não, a Birajana, gente. Não tem, eu estou sem óculos. É isso, gente. Não adianta ler a lei, assinar a lei, não ir atrás. Cadê vocês representando na Câmara? Sinto muito, eu não estou falando uma merda disso, daquilo, eu me sinto frustrada. Isso eu falei lá, no dia que o seu Cassaro inventou de fazer aquele plano diretor de gabinete e apresentar para nós lá,
Foi isso que eu falei. Cadê a Câmara Municipal? Não cobra plano de orçamento participativo, que eles aprovaram isso lá atrás. Não cobra a instalação do plano diretor, da execução, porque não é para discutir mais, Maria Miguel. O plano diretor foi discutido na época, nas assembleias, isso aqui já era aprovado, é para executar. Era, né? Porque o plano diretor acabou esse ano, no ano que vem a gente vai renovar, se for o azar do prefeito. Respondendo rapidamente as questões que foram feitas, Roldão, em relação à ciclovia, existe uma, não sei na verdade se é a ONG ou se é o CIP, mas é a mesma instituição que conseguiu implementar a ciclovia, se eu não me engano, na Paulista. Então, se vocês acham que a mobilização não está adiantando, se vocês acham que a mobilização não está adiantando, talvez seja um caminho alternativo conversar com essa empresa que fez a implantação dessa ciclofaixa, ciclovia, para fazer uma parceria. É uma proposta minha. Em relação à mobilidade urbana que foi colocada pelo Roldão, eu já respondi nas perguntas anteriores. E em relação ao compromisso com a carta, é um compromisso total, integral. Isso que a rede fez é um mapa de todos os problemas e soluções que podem ser dadas para a região aqui do Butantã, guardadas as devidas proporções, pode ser colocada para outras regiões da cidade. Em relação à questão da urbana, reforma política e financiamento público de campanha, eu sou totalmente a favor de uma reforma política. Eu não acho justo você, com base em cadeiras do Congresso, você definir o tempo de televisão. Isso daí deveria ser equânime, para que todos os candidatos consigam colocar sua proposta em tempo igual aos outros. Em relação ao financiamento público de campanha, eu sou a favor, mas nós estamos no Brasil, onde o Caixa 2 ele é totalmente usado. Então, como implementar um financiamento público de campanha garantindo que não se faça um Caixa 2 durante as campanhas? Acho que esse é o grande problema a ser enfrentado. Bom, em relação à questão do Djalma, foi feita uma pergunta direta para o Eliseu. Marcelo, como melhorar o orçamento da cidade? Eu acho que é criando políticas públicas sustentáveis. Não tem mais por onde arrancar imposto, né? Então a gente tem que criar políticas para que o que hoje é fonte de despesa não seja mais daqui a alguns anos, né? E em relação a praças, Anderson, e em relação à pista de skate, a prefeitura hoje ela tem um programa de zeladoria de praças, no qual, quando eu estava na Secretaria do Verde, trabalhava na Secretaria do Verde, eu ajudei a formar muitos zeladores de praças. Eu acho que o caminho é esse, o programa precisa ser um pouco melhorado e vai dar tempo para eu explicar sobre isso daí. Obrigado. Bom, com relação às praças, Rodão, esse programa que hoje existe, eu também sou favorável a esse programa. Eu acredito que a praça, ela tem que estar ligada à localidade e tem que ter essa zeladoria assim, por quê? Normalmente, para quem só está de passagem por aquele lugar, vê somente a paisagem como algo bacana. Mas para o morador que está ali na localidade, ele sabe da necessidade local. Então eu acredito que equipamentos de esporte é necessário, acredito que a questão de arborização é necessária. E o cuidar é uma relação que se cria com a família, né? Então, de repente, se a família começa a cuidar daquele espaço, a criança que nasce naquela região, ela vai cuidar melhor daquele espaço. Pista de skate. O skate é o segundo maior esporte, a modalidade utilizada pelos nossos jovens, até adultos. Depois do futebol, o skate, por incrível que pareça, é o esporte mais
consumido pelos nossos jovens. Só que as pistas de skate feitas pela prefeitura ou pelo governo do estado, principalmente pela prefeitura, elas foram feitas num formato que ela não contempla o skatista. Foi muito mais pensando na questão mercadológica do que pensando o esporte. Você vai nas praças onde tem skate, ou até mesmo nos CDHUs, que são do governo do estado, as pistas elas são no as crianças brincam de escorregador, mas se alguém for de skate ali, se quebra tudo, então, sem chance. Questão da reforma política e do financiamento público de campanha. Só eu sei o quanto estou sofrendo para fazer essa campanha. Acho que é uma questão muito injusta e desleal. Hoje, um vereador dos profissionais, no mínimo, é 2 milhões para o cara fazer uma campanha. E aí, a gente veio fazer uma campanha e a gente não tem nem 10 mil reais para fazer uma campanha. E aí a gente fica naquela correria, naquela luta para tentar fazer. Então a gente é da peregrinação, tipo Jesus Cristo, para levar a palavra, a gente está levando a nossa ideia. Então tem que fazer desse jeito. A mobilidade, é isso mesmo. A mobilidade e a ciclovia, eu não entrei no debate, eu vim aqui algumas vezes nas reuniões, porque eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais. Por exemplo, se a gente fizer a ciclovia no canteiro central, hoje o canteiro central, parte é plano, outra parte tem aquela parte de relevo, então já não rola. Se fizer na pista da direita, nós temos o coletivo, o transporte público. Então, de repente, tirar o transporte público da direita para colocar a ciclovia, nós teremos um problema que o carro vai ficar na do meio e o ônibus na da esquerda. E aí? Então, a gente tem 3 faixas, e aí não rola. Eu estou acompanhando, mas então, eu acho que tem que amadurecer, eu particularmente. Bom, enfim, acabou o tempo, né? Bom, eu tenho muita tranquilidade para falar em relação à especulação imobiliária, que muitos falam aqui. Eu fui um dos que liderou a impossibilidade de vender o quarteirão de Itaim. Entrei na justiça e ganhamos na justiça e impedimos a venda daquele equipamento. Quem conhece aqui o quarteirão de Itaim? Conhece? Todo mundo conhece? Então foi esse vereador que entrou na justiça contra a vontade das grandes construtoras e do prefeito. Esse vereador. Teve a mobilização popular, o vereador. Calma, vou falar, eu sou justo. Eliseu Gabriel também participou junto com a comunidade, e aí mostra que quando a população se mobiliza junto com os vereadores do Poder Legislativo, dá resultado. É isso que eu queria dizer. Né? Djalma, o senhor falou que tem que fazer alguma coisa. Uma Mandorinha não faz um verão. Eu fui contra a Operação Faria Lima, o adensamento. Fui contra a água espraiada de uma obra de 1,5 bilhão, vai para 3 bilhões. E pedi para que desse prioridade às habitações populares, porque ali tem 12 mil famílias cadastradas. 12 mil. E vão fazer túnel de 2,5 bilhões. Porque dá para enterrar concreto e ferro lá, dá para cobrar o que quer. Então eu estou muito à vontade aqui para falar. Né? Em relação aqui ao jovem, tem que ter mobilização da sociedade, mas mobilização de verdade. E não vir aqui alguns políticos que eu observei e nem compareci, que vocês estão sendo usados. Porque o decreto de utilidade pública não transforma o decreto de utilidade. É verdade. 5 anos mais 5 anos. Se não fizer nada, acaba. Não acontece nada. Tem que comprar a área, a prefeitura, se quiser transformar isso. E aí nós temos que levar ao prefeito a importância de se preservar essa área. Aqui no Morumbi Sul, numa comissão que eu participei, das áreas esportivas, nós abrimos aqui um parque no Morumbi Sul, era um parque da aclimação, que estava fechado por conta dos condomínios. E nós fomos lá e abrimos com a população. Um parque que tem aqui no Jardim Sul, no Morumbi Sul. Então, aqui no Morumbi Sul,
Abrigos ali, tem lagoas, tem patos, tem tudo ali. Estava fechado com o interesse dos condomínios, que foi uma grande construtora que construiu. Então aqui, se nós quisermos realmente, tem que mobilizar junto com o prefeito, junto com a Câmara Municipal, que na verdade hoje está de joelho com o prefeito, consegue 37 votos. Acabou de votar agora da Igreja Mundial, um absurdo, que eu encaminhei ao Ministério Público. Isso não sai no jornal, não. Isso não sai, não. Sai pouco. 31 vereadores votou a favor, só um votou contra, nesse vereador. Então é dessa forma que nós estamos hoje. O Poder Legislativo está de joelho no Poder Executivo. E aí, o processo democrático está comprometido. Fica difícil transformar os gargalos e as necessidades e os anseios da sociedade. Se eu roubo meu tempo, eu vou respeitar que eu sou disciplinado. Em relação às praças, é muito importante, principalmente, que tenha a maior presença da Guarda Civil Metropolitana. As praças, além da USP, que é um direito de todos, as praças também são um direito de todos. Todos temos o direito nessa selva de pedra de participar de atividades de lazer nessas praças, umas praças bem cuidadas. E, além disso, é importante colocarmos monitores para atividades esportivas, de dança de salão, principalmente que faz bem para o corpo, para a alma, ao longo do dia inteiro, para todas as idades, não só para a terceira idade, para as crianças, enfim, com escalonamento. E se você conseguir uma empresa, sim, se você não é, o pessoal está falando, ok, obrigado. Então, mas se você conseguir fazer um acordo com a empresa e você consiga para todas as praças do bairro, da cidade inteira, acho que é um programa muito interessante que, inclusive, faz parte da prevenção de saúde, ou seja, você dando lazer, esportes, dança de salão, por exemplo, você diminui a incidência de doenças, a saúde das pessoas e menos gastos nessas questões. O orçamento realmente não dá para aumentar mais impostos, já estamos no limite, temos que realmente, como uma empresa, otimizar, ou seja, eu sei que os vereadores tentam ao máximo, é um trabalho que só eles mesmos que estão lá dentro tentam, com certeza, mas eu acho que uma força a mais, quando a gente chegar, se Deus quiser, a gente poder sentar. É óbvio que quem está de fora é muito mais fácil falar do que quem está de dentro, não é? Mas é importante a gente ter essa ideia e tentar propor algo que possa diminuir esse gasto, não é? Em relação ao financiamento público de campanha, também sou a favor, é muito importante. Eu vejo hoje, tem candidatos com muita dificuldade, com mais, com menos dificuldades. Eu acho que a questão deveria ser o quê? Todos iguais. E aí a diferença vai o quê? Na conversa, nos relacionamentos, nas ideias, nas propostas. Tem que ter essa igualdade. É a mesma coisa que a gente diz. Quando tiram, por exemplo, quando o milionário, como o Donald Trump, perde tudo, ele recomeça. Não é? Ele teve igualdade de condições, talvez lá no começo. Então, o que acontece é isso. Quem tem uma possibilidade maior de ser eleito, vai ser eleito com menos verba também. Essa é a minha filosofia. Depois, em relação à ciclovia, como nós comentamos, importantíssimo, mas tem que saber como fazer para não roubar espaço do trânsito que já está normal, ou seja, a questão dos outros 24 horas eu acho uma ótima ideia, a questão de deixar o comércio aberto mais tempo, aumentando o duplo, né, e dando mais empregos para que as pessoas possam não aglomerar no mesmo horário, e aí também incentivando a ciclovia e os motociclistas, porque os motoboys são uma categoria muito discriminada. Quando a gente está no escritório, a gente precisa que o documento chegue de forma urgente para um lugar, é o motoboy. Agora, quando nós estamos no trânsito e a gente vê como ele está, se a gente xinga o motoboy, isso não está certo. Então tem que ser o ciclista, o motociclista, o motorista e o pedestre, todos. E acima de tudo, a educação de todos para que possam ser respeitados. Eu queria falar, está cortando já. Primeiro, a questão do Itaim. Foi central a luta de alguns vereadores, eu participei ativamente da mobilização, fizemos vários abraços. Lá foi mobilização para valer mesmo. É o que tem que ser feito aqui na questão do voto. É mobilização para valer, não é mais ou menos, lavagem assinada, mandar uma cartinha pela internet, não. É mobilização do tudo que precisa para salvar essa área. Segundo, eu também não votei no projeto da prefeitura de dar uma rua pública para a igreja do Poder Mundial. Não votei, eu também não votei. Nesse projeto, 37 votaram, não votei. Uma coisa, o que fazer nas praças do Butantã? Realmente, olha, aí já fala assim,
O que você fez com os orçamentos? Bom, eu consegui, nesses últimos, em alguns anos, mais de 30 praças e reformas de praças e com equipamentos de ginástica, quadras esportivas, umas 10 ou 12 por aí, são todos assim, porque o orçamento é o seguinte, esse negócio de emenda do prefeito, do parlamentar, é uma coisa que o prefeito pode querer dar e pode não querer. Esse prefeito topou dar um valor para cada um dos vereadores, né? O vereador então pede, olha, eu quero que põe 40 mil reais nisso aqui. Mas só que não é assim, põe 40 mil reais e a coisa acontece. O gabinete, o vereador, passa quase meses e meses atrás para fazer essa verba sair, senão não sai. Eu consegui tantas coisas, porque eu tenho o Elvo como chefe de gabinete, que se mata de trabalhar assim, com vários assessores do gabinete, e vai numa portaria, vai numa secretaria, não dá certo, mas senão não pode mais, foi congelado. Vocês não imaginam o que é isso para a gente conseguir fazer essas... E o valor de 2 milhões, que esse prefeito consegue, 2 milhões, é um valor irrisório, perto dos 40 bilhões que é o orçamento. É uma titica de galinha. É onde a gente quer uma liberalidade do prefeito. Em 1900, a prefeita Marta, por exemplo, não dava nada para os vereadores, não tinham direito a esse valor. Depois começou com o Serra, não, começou com o Kassab, né? Começou... no orçamento participativo era outra coisa também. O orçamento participativo, porque a sociedade não entendeu direito, né? O orçamento participativo foi minguando, agora não tem mais. Quem sabe a gente possa vir. Mas que tem orçamento participativo das coisas substantivas e não de pequenas coisas. É isso que nós temos que fazer. A gente espera que o próximo prefeito possa abrir novamente o orçamento participativo para as coisas importantes e não para pequenas coisinhas assim. Outra coisa, o que eu fiz nos 3 mandatos aqui, tem que dar um tempo a mais, né? Olha, primeiro, eu participei de várias ações sobre a questão da Raposo Tavares, organizei audiências públicas, inclusive uma enorme audiência pública na Câmara Municipal sobre a questão da Raposo Tavares, que saiu consequências muito importantes. O túnel da Elis Regina, nós participamos diretamente do processo de luta para finalmente engavetar essa ideia. A escola Alberto Torres ia ser fechada, nós participamos desde o início da luta com mobilização e a escola Alberto Torres não foi fechada. A lei da área escolar de segurança, que é uma lei de minha autoria, não pensa que eu tenho a lei e funciona. Só funciona porque a gente pega no pé. Olha, tem mais de 50 escolas no Butantã que foram beneficiadas por essa lei, iluminação, conserto de calçadas, faixas de segurança e uma série de outras coisas. Eu teria muito mais coisa para falar aqui, não dá mais tempo, a questão da reforma política, o financiamento público da campanha que eu sou a favor. A questão da reforma política, pessoal, olha, é difícil entender, porque assim, o Estado, o poder público... acabou? Acabou. Já que eu tinha 1 minuto a mais, tinha uma pergunta para mim, tudo bem? Gente, eu queria só fechar, me deram vários recados e coisas que eu não devia esquecer de falar agora. Me perdoem se eu esquecer alguma delas. A gente queria agradecer imensamente a presença de todos, não só dos candidatos e dos vereadores que são candidatos, mas a presença de todos os que vieram até aqui e tiveram paciência. Desculpe, a experiência de mediação de debate é absolutamente nova, tanto para mim como para todo mundo que participou, então às vezes a gente pisa na bola, mas é um exercício de democracia. A ideia foi que a gente abrisse espaço. Eu acho que é claro que é necessário muito mais espaço, quem não tem financiamento, não tem dinheiro para fazer campanha, precisa ocupar. A gente agradece que aqueles que já são vereadores também tenham ouvido, porque afinal de contas isso valoriza o debate, valoriza o momento. E a gente gostaria, eu só queria frisar, convidar todos para que participem das reuniões da Rede Butantã, e não só da Rede Butantã, das várias redes que existem no Butantã. O Butantã tem micro-redes, tem espaços de discussão, vários, vai voltar para vocês. Tá? Então, rapidamente, eu só queria convidar para isso. Tem os recados aqui. Lembrar que as perguntas que vieram por escrito vão ser encaminhadas, a gente espera receber as respostas para passar para vocês. E pedir aos candidatos que agora, na sua fala final de 1 minuto, se comprometam, uma coisa que o Rodolfo falou, mas eu não sei se todo mundo ouviu,
se comprometam com a carta da rede. Eu acho que isso é uma discussão acumulada de mais de 10 anos, e a gente gostaria que vocês não se esquecessem desse documento, se comprometessem em que essas coisas sejam seguidas. Na próxima terça-feira tem um debate de candidatos também na Faculdade de Saúde Pública da USP, e na sexta-feira, dia 14, tem um debate na São Patrício, no Otacílio Tomanique, em que o foco é criança e adolescente, porque é um debate promovido pelo Fórum da Criança e do Adolescente de Butantã. Na sexta-feira, às 14 horas, na São Patrício, Otacílio Tomanique, 1555, no Rio Pequeno. O da saúde pública com os prefeitos, tem que acompanhar, tá? Gente, de novo assim, pode ser? De lá? Lá para cá. Pode ser? Pode ser? Certinho. Bom, eu queria dar os parabéns para a Rede Butantã, achei muito legal esse debate. Eu acho que o que está faltando muito para todos, na nossa sociedade, é estudar mais política, entender política. Eu lamento muito que as pessoas acabam entrando na onda da mídia e acabam desmoralizando o parlamento, metendo pau na política e nos políticos, sem entender o que está acontecendo, como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Não é? Precisa entender que o Estado ele é dominado pelos grandes interesses econômicos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: você acha que está ruim para, eu não vou dizer o nome das grandes construtoras, porque pode estar gravando, para a grande construtora X, você acha que está ruim? Para o grande banco Y, está ruim? Não. Então eles preferem que fique como está. Quem é que pode atrapalhar isso aí? É a política. Quem? O parlamento. Agora, aqueles que vêm aqui sem entender o que está acontecendo na conjuntura, o que o Estado, que é o poder público, quem domina o Estado, e começa a meter um pau sem ter proposta, você fez isso, você fez aquilo, está fazendo o jogo de quem? Exatamente o jogo dos poderosos. Então a gente precisa ter mais, tem que estudar mais, entender o que está acontecendo. O tempo que eu era do movimento estudantil, aqui na USP, eu estudava muito, eu lia muito, eu entendia a conjuntura que a gente vivia. Agora aqui não, pessoal, quem começa a repetir o canudo, manda vocês repetirem. Então tem que tomar muito cuidado para não fazer esse tipo de besteira. Porque tem muita coisa séria e o parlamento é um caminho importantíssimo de mudança. Se tiver um grupo de vereadores, não precisa nem ter maioria. Se tiver 15, 16 vereadores, porreta, o prefeito não consegue virar nada e muita coisa muda nessa cidade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer muito pelo convite à rede, quero agradecer a presença de todos também aqui, à mesa, aos colegas, e dizer que isso faz parte do processo democrático, a discussão, mesmo quando alguém conhece menos, alguém conhece mais, eu acho que acima de tudo, o respeito à educação, o debate e a troca de ideias. É importantíssima a questão, todas as são importantíssimas as questões levantadas na carta, que além do Butantã, a cidade inteira, para que se fortaleça a cidadania, a qualidade de vida. E aqui em Butantã, onde eu estudei 5 anos a USP, tive o prazer de estar por aqui e nós frequentamos muito essa região também, porque a gente tem que, infelizmente, eu com origem judaica, eu tenho que ir muito ao cemitério israelita, que é aqui, a gente passa pela Raposo, passa pelo bairro, e a gente observa, então é importante, como vocês falaram, a gente se comprometer, com certeza, trabalhar por isso. Mas veja bem, nós somos, como diz o Alberto, uma bandeirinha não faz verão, então temos que trabalhar em conjunto, vocês, nós, e juntos, um forçando o outro, para que a gente possa, em conjunto, fazer e realmente mudar. Muito obrigado, uma boa noite, um forte abraço a todos. Eu vou marcar no relógio, que você tem 1 minuto e 45 para dizer o Gabriel, eu vou fazer também. Talvez eu termine antes. Na verdade, foi perguntado antes, eu mandei recursos de mais de 30 praças aqui na nossa região. Praças aqui no Butantã. Equipamentos, perguntado aqui anterior, também com equipamento de ginástica para a terceira idade. Pista de skate, quem perguntou aqui, pedi para investir lá na Vila Sônia, e o que aconteceu, a subprefeitura foi lá e desmontou tudo. É o que aconteceu. Porque o pessoal não conhece, não sabe o que está fazendo. É uma vergonha. O centro, a Vila Olímpica, o
não tem que investir em esporte olímpico, não, de alto rendimento. Nós temos que investir no esporte de educação, o esporte de inclusão, o esporte social, que ajuda, transforma a criança. Esse esporte eu sou favorável. O esporte competitivo é decorrência da prática de muitas pessoas, e aí sim você tem que ter um espaço para isso. Como vereador, mandei todos os recursos para o Butantan. Trouxemos mais só nessa gestão, nessa de 2008, 2000, está se acabando agora, mais de 6 milhões de reais para o Butantan, recurso próprio. Fora que nós conseguimos preço de emenda própria, que eu digo, o vereador tem direito à emenda, então eu enviei para o Butantan. A lauda no Periperi, própria no sentido... Desculpa que eu estava lá na votação. Está me atrapalhando, vai aumentar mais 15 segundos agora. Eu estou aqui, ó. Vamos respeitar a falação. A Laudo Ferreira no Periperi, as enchentes que tinham lá, foi uma conquista nossa em 2006, começamos lá. Vem 2 córregos, 2 galerias do Bonfilhosa, quando chega aqui embaixo, lá perto do bombeiro, fica somente uma galeria. E trazia o problema de inundação na nossa região, e hoje essa conquista é conquista desse vereador. Então é isso que nós estamos falando. É difícil um debate, deviam ter programado mais tempo para nós falar. Eu não tenho problema de sair daqui mais tarde, mas é importante. Bom, gente, quero agradecer a todos e todas que ficaram até agora aqui para nos ouvir. Acredito que foi enriquecedor esse debate, essa conversa. Bom, o nome é Jefferson Silva, meu número é 13050. Sou candidato pela juventude e acredito que a juventude é a nossa transformação. E juventude não está ligada à questão só da idade, mas juventude é para todos nós que temos disposição e gostamos de enfrentar os desafios do dia a dia. Então, eu quero agradecer quem puder me acompanhar no Facebook, quem quiser acompanhar nossa agenda é Jefferson Silva 13050 @gmail, tá bom? Agradeço de coração para vocês que vão como eu também de transporte público. Um abraço. Obrigado, gente. Bom, esse evento que a Rede Butantan fez, eu, como atuo na área ambiental, tenho uma proximidade com alguns integrantes da Rede Nossa São Paulo. Foi tentado se fazer um debate com alguns vereadores pela Rede Nossa São Paulo, não foi feito. Foi tentado também se fazer um debate com candidatos a vereadores por São Paulo, pelo movimento da nossa política, e também não foi feito. Então a Rede Butantan merece um super parabéns por ter promovido esse evento, que é super importante. A gente só vê debate de prefeitos e às vezes muita gente acaba se esquecendo dos vereadores. Bom, eu estou com o meu panfleto ali, meu número está ali, meu Facebook está ali, meu blog está ali. Espero ter respondido todas as perguntas que foram feitas. As que não foram feitas eu pretendo responder pelo blog da rede. E obrigado por vocês ficarem aqui até todo esse tempo. Valeu. E eu estou compromissado com a carta da rede, assim como estou compromissado com a carta da Rede Nossa São Paulo. Posso levar esse papel? Bem, eu vou então terminando, mas agradecendo essa grande oportunidade. Sabe que o primeiro debate sempre é muito difícil, né? É o primeiro meu na minha vida. E eu achei fantástico, eu adoro isso aqui, eu acho que o olho deve estar brilhando mesmo, né? Então eu agradeço aqui o pessoal da Rede Butantan, o Padre da Chique, né? Você deu aquele espaço, todo mundo que está aqui participando, isso aqui é super bacana, isso. Todo mundo que está aqui na mesa também, né? Debatendo. E isso, nós temos que fazer um movimento. Agora, o orçamento, ficou 2 respostas que eu até gostaria de ter respondido, que é sobre o orçamento. Acho que a prefeitura não precisa arrecadar, mas precisa realmente gastar o dinheiro, né? Porque anda sobrando dinheiro no cargo da prefeitura, né? No final do ano. Temos que gastar, né? Programar e começar a gastar. E para o Butantan, eu acho que veio 115 mil por
per capita o ano passado, que foi o orçamento da Subbutantan. Se for somado com 428 mil mais ou menos, deve ter entrado quantos milhões no Butantan ano passado? 46 milhões, mais. Então, só isso. Vamos começar a prestar atenção nisso. Quanto entrou, no que gastou também. Tchau. Obrigado. Bom, sobre a carta, o compromisso é com a carta, mas acho que além, né, você conseguir dar subsídio de luta, né, porque muitos pontos ali não é só se comprometer, é lutar junto, conseguir dar subsídio teórico, e acho que todos os candidatos, e os que estão aqui também, acho que eleito ou não eleito, a gente tem que participar e estar junto aí com a Rede Butantan, até a Rede Butantan ter, às vezes, reuniões à noite, para conseguir que os trabalhadores participem. Com o Eliseu eu não fiquei muito preocupado não de ele ficar bravo comigo, mas como o Aurélio Miguel é lutador, eu fiquei preocupado. Eu vou concordar com ele uma coisa, ele não embora tão bravo comigo, né? Eu concordo que o parlamento está de joelhos com o executivo. E acho que para mudar isso a gente tem que mudar a política. No parlamento federal, se não tivesse o pessoal lá, todo mundo falou mal do Demóstenes, todo mundo falou que o cara tinha que, né? Mas se não tivesse o pessoal lá para protocolar a denúncia, ele não seria caçado. Então a gente quer agradecer a Rede Butantan, agradecer todo mundo que veio. Eu acho que o sonho tem que ser, a mudança tem que ser, a gente continuar sonhando com a mudança, ela é possível, ela é necessária. Eu só vou ler um trechinho aqui, pessoal. Desconfiai do mais trivial, na aparência do sigelo, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é, diálogo como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desorganizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de curar. Bertolt Brecht. Obrigado.